Olá, recebam as boas-vindas do nosso espaço Semear Equilíbrio. E no vídeo de hoje nós vamos passar para vocês de uma forma mais detalhada como é esta prática, essa técnica que nós desenvolvemos para ter esta interação com a natureza, manifestando um novo olhar, uma nova forma de interagir com a natureza, buscando manifestar em nós aspectos que nos tragam equilíbrio mental e emocional. Mas, primeiramente, eu quero mostrar para vocês as plantinhas que estão aqui comigo. Esta aqui é a lantana. Ela é muito bonitinha, muito delicada. Ela produz um buquezinho assim. Ela tem de várias cores. E a joia do cabo, que ela é muito graciosa. Ela também tem várias cores. Muito bonita. Essas plantinhas aqui são plantas que nós vamos utilizar para os nossos próximos vídeos. Vocês irão acompanhar e nós vamos fazer esta prática, que essa técnica aqui, nós vamos fazer também com essas plantinhas. Após elas serem colocadas no vaso, elas vão ir para o ambiente externo da minha casa, porque elas gostam de um lugar que elas recebam luz solar direto, para que elas tenham um bom desenvolvimento. Então, o melhor lugar vai ser no jardim externo da minha casa. Mas vamos voltar aqui para a prática e a técnica que nós desenvolvemos para que haja essa interação e depois vocês vão compreender por que isto é importante, qual a importância desta interação, tá certo? Então vamos começar. Quando nós temos um propósito na nossa vida, nós precisamos ter dois aspectos para que esse propósito já saia com um movimento assertivo, direcionado e fluido. O primeiro aspecto é a vontade. A vontade é um aspecto que eu preciso ter, a vontade de fazer algo, a vontade de ir em direção a esse propósito. Outro aspecto que nós precisamos ter é a intenção. A intenção é aquilo que vai fortalecer a minha vontade. A vontade, ela vai me dar o movimento, vai fazer com que eu tenha o movimento. A intenção vai fazer com que eu tenha o direcionamento. Se eu tenho vontade, mas eu não tenho intenção, eu não sei para onde é que eu vou. Eu só sei que eu tenho vontade, mas eu não tenho o direcionamento. Como ir, como alcançar, o que fazer. Então, para que o propósito ele seja alcançado, estas duas situações são necessárias inicialmente para que esse propósito realmente se manifeste. Nós vamos levar isso que eu vou passar aqui, nós vamos colocar diretamente específico para esta prática aqui. Mas são informações que vocês poderão usar para a vida de vocês, em qualquer setor da vida de vocês, que vocês necessitem trabalhar as questões internas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, questões que vocês precisam amadurecer, uma situação. Tudo isso aqui vocês podem utilizar em qualquer setor da vida de vocês. Mas como nós estamos tratando especificamente desta técnica, nós vamos fazer um direcionamento para ela. Bom, estabelecido o meu propósito, tendo vontade, tendo a intenção, eu vou começar a fazer o movimento. Então, eu vou pegar uma plantinha. Primeiramente, eu vou passar para o modo de observação. Esta observação vai fazer com que eu analise, observe a planta como um todo. O formato da planta, as folhas da planta, se tem flores, como é essa floração, as cores das flores. Essa plantinha gosta de ficar no sol, gosta de ficar na sombra, porque quando a gente trabalha com plantas, a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão a gente coloca a planta no lugar que ela não gosta, ela vai morrer. Então a gente precisa saber que tipo de substrato, a terrinha dela, ela gosta como. A hidratação dela, ela gosta de um solo mais úmido, menos úmido. Então, isto a gente tem que ter conhecimento para lidar com a planta. Então, neste momento, eu vou observar esta planta, como ela se desenvolve, como é que é o crescimento dela. Quando nós fazemos esse movimento, eu dou ao meu sistema nervoso um direcionamento. E neste momento, a minha atenção deve estar
presente. Eu faço esta observação me conectando a este momento, me conectando em atenção para esta plantinha e o meu propósito também. Porque se eu estou aqui observando, mas a minha cabeça está pensando outra coisa, este processo ele começa a ficar falho. Então eu tenho que ter uma atenção neste processo de observação. Quando eu tenho a minha atenção neste processo de observação, considerando tudo isso que eu já falei, eu começo a abrir um campo de percepção. O meu campo de percepção, ele começa a se abrir e eu começo a perceber algo que dentro de mim tem um outro efeito mais intenso do que somente a observação. Quando eu passo para a percepção, o meu sistema nervoso, ele começa a interagir de uma forma mais ligada ao que eu estou observando. A partir desta percepção, eu entro num modo de reflexão. O que esta plantinha transmite para mim? O que eu interpreto dessa plantinha que para mim me traz um sentimento bom, me traz um sentimento que eu consigo me sentir bem com ele. Então, da minha observação, eu comecei com atenção, eu passei para um modo de percepção, ou seja, aprofundei melhor aquilo que eu estou interagindo, a forma como eu olho, como eu entendo isso aqui. A partir daí, eu entro no modo de reflexão. Refletir sobre a informação que eu estou recebendo, perceber esta informação e ver esta informação, ela traz para mim o quê? Que sentido ela traz para mim? A partir desta reflexão, nós passamos para um outro modo, que é o entendimento. Entendimento. Eu começo a entender este processo da planta, entender o que ela transmite para mim, como eu me sinto em relação a ela, ou seja, o meu sistema nervoso, ele vai abrindo campos de interação cada vez mais intensa com esta plantinha e o que ela significa para mim. A partir deste entendimento, mudanças começam a acontecer no sistema nervoso. O sistema nervoso começa a fazer uma ligação com a representação desta plantinha. Então, quando eu vou fazer esta técnica que nós estamos apresentando para vocês, é quando eu pego uma plantinha e neste momento eu foco a minha atenção nela, passo a observá-la, passo a entender o funcionamento, como ela se desenvolve. A partir daí eu começo a perceber nuances, perceber detalhes, ou seja, o meu sistema nervoso vai começando a interagir de uma forma um pouco mais intensa, e a partir daí eu reflito, eu passo para entrar numa reflexão do que que eu estou captando dela e que sentido isto faz para mim. E a partir daí eu entendo esta ligação do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo. E o meu sistema nervoso cria um vínculo com esta estrutura de bem-estar. Seja o bem-estar que você encontrou nela. E isto é muito pessoal e particular. Eu posso olhar para essa plantinha e eu posso dizer, nossa, essa plantinha me transmite tal coisa. E vocês podem olhar e dizer, não, mas essa plantinha transmite outra coisa. Então, isso é muito pessoal e particular de cada um. Os nossos vídeos que nós fazemos, nós trazemos as plantas aqui e nós damos uma sugestão diante do nosso olhar. Mas vocês podem ter um olhar diferente também da plantinha. Nós não estamos rotulando aquela planta com aquela informação, é a percepção que nós temos dela. Mas vocês podem ter, nós já passamos aqui alguns vídeos de uma plantinha que dá um sentido específico. Se isso também vocês sentiram ressoar, perfeito. Se não, vocês podem procurar outra planta que traga esse sentido para vocês, tá bom? Então, neste momento aqui, do entendimento, nós passamos a ter uma mudança no do sistema nervoso em conexão com o entendimento que a gente faz dessa plantinha, o que ela transmite
para nós. Uma coisa que eu quero deixar claro assim, ó. Nesta parte da observação, existem duas formas que vocês podem fazer. A primeira forma, tá, é a planta em si, tá? A planta em si. Vocês podem pegar uma planta e fazer todo o movimento que nós falamos aqui. Outra situação, vocês podem pegar um aspecto que vocês querem visualizar ou interagir com uma planta e a partir desse aspecto, vocês procuram a plantinha que tragam para vocês essas informações. Por exemplo, eu quero um aspecto de felicidade, que me transmita alegria, me transmita vigor. Então, eu vou em busca de uma planta que quando eu olho para ela, eu busco isso. Olha, eu estou buscando isso. Então, existem essas duas formas. A planta em si, onde eu tenho uma planta e eu tento ver o que aquela planta, através da sua constituição, transmite para mim. E outra é o aspecto. Eu escolho um aspecto e a partir disso eu procuro o aspecto em uma planta. O que nós fazemos aqui é essa primeira opção, a planta. A gente pega, eu tô falando de mim, tá? Eu pego a planta e eu vejo o que esta planta transmite. Eu deixo as coisas fluírem, as coisas acontecerem naturalmente, deixando o meu sistema nervoso fazer a leitura dele sem eu ficar direcionando, porque muitas vezes a gente pode direcionar de forma equivocada, tá? Mas isso é muito pessoal de cada um, tá bom? Então, estamos entendidos. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Abre parênteses para uma coisa que eu vou falar. O pessoal lá do nosso curso de meditação, tá? Porque olha aqui, ó. Isto aqui, o propósito, observação, percepção, reflexão, isto tudo aqui leva a um estado meditativo. Porque meditação não é só você sentar, fechar os olhos, entoar mantra. Não, meditação é um ato de reflexão, é um ato de observação, é um ato de percepção, porém, tudo isso aqui alinhado à atenção. Quando você faz um movimento de observação, percepção, reflexão em atenção, ou seja, seu sistema nervoso está naquele momento, naquele lugar, naquela hora, ali, você está fazendo um ato meditativo. Então, o que eu quero abrir o parênteses é aqui, ó, o pessoal que faz parte do nosso grupo de meditação. Isto aqui para vocês é familiar porque é a primeira parte do nosso processo de expansão de consciência. Então, vocês podem fazer as práticas de vocês lá, movimentarem, né, o que a gente coloca lá e trazer para cá, porque o nosso processo meditativo, ele visa justamente a abertura do campo de percepção. Vocês fazendo as meditações lá, as práticas, ampliando o campo de percepção e vocês vindo fazer este movimento aqui, vocês vão estar com o campo de percepção mais aberto para perceber essas mudanças aqui, tá bom? Fecha parênteses, vamos voltar agora aqui. Todo esse movimento aqui, ele leva nós para um estado meditativo. Então, quando vocês forem fazer esta prática, vocês vão estar automaticamente fazendo uma meditação. E agora vocês podem me perguntar assim, tá, mas eu não tenho vontade, eu quero o propósito, eu quero fazer tudo isso aqui, mas eu não tenho vontade. Como é que a gente faz para ter vontade? Aí, a vontade é um aspecto que a gente amadurece. De que forma? Primeiro, compreendendo esse processo, o efeito que ele vai dar em você e o que benefício você vai ter a partir deste efeito. Quando você começa a se conscientizar do efeito que esse movimento vai ter, é que começa a surgir a vontade. Agora, se mesmo compreendendo todo esse processo aqui, o efeito que ele dá, o bem-estar que ele vai lhe trazer, mesmo assim você não tem vontade, tá tudo certo. Apenas essa forma de condução você não se identificou. Quando eu apresento isso aqui para vocês, se houve uma identificação com
com este mecanismo aqui, com este processo, a vontade, ela naturalmente ela vem. Se você não se identificou com esta forma, tá tudo certo. Interação com a natureza existem as mais diversas formas. E tá tudo certo. Não, isso aqui não é uma verdade absoluta. É apenas uma forma. Uma das tantas formas que existe. Tá? Mas amadurecer um processo também não é uma hora para outra. Você reflete sobre tudo isso aqui que você está ouvindo e você deixa o seu sistema nervoso trabalhar para que ele comece a entrar no modo de compreensão e de repente abrir os campos que envolve a vontade, que envolve o movimento. Tá certo? Então eu espero assim, ó, nós passamos de uma forma mais rápida aqui, tá? Dentro de cada situação aqui existe um aprofundamento que eu acho que neste momento vai ficar muito puxado para vocês, tá? Mas ao longo do tempo a gente pode ir aprofundando cada vez mais aqui né, essa informação. Agora o que eu quero passar para vocês, tá? Deixa eu só apagar aqui. Tá? Entendidos até agora? Então, mas o que eu quero passar aqui é qual é o real propósito disso aqui. O propósito é nós interagirmos de uma forma diferente com a natureza, com um olhar diferente, para chegarmos no momento de manifestarmos aspectos em nós que nos tragam um equilíbrio mental e emocional. Perfeito. Agora, como nós vamos chegar a isso? Como este processo vai fazer com que isso aconteça? E aí agora a gente entra num assunto da neurociência. Calma que eu não vou ficar falando de neurociência aqui, eu só quero citar algumas coisas, tá? A neurociência hoje considera que o nosso sistema nervoso ele capta inúmeras informações do ambiente que a gente está. Dessas informações que ele capta, uma pequena porcentagem, muito pequena, nós temos consciência do que ele está captando. O restante é de forma inconsciente. Nós não estamos conscientes para esta captação que ele faz. Porém, o sistema nervoso, ele interage com tudo que ele capta. Ou seja, ele capta informações que nós não temos consciência, mas ele está trabalhando e interagindo aquelas informações. Tá bem? Tá correto? Quando eu crio um momento em que eu dou uma informação, que eu faço uma conexão do sistema nervoso, o sistema nervoso faz uma conexão com algo, gerando uma informação, gerando um estado de estar para aquela informação, e isto eu crio como um hábito, ou seja, um processo que eu vou praticar, porque esse processo aqui não é uma vez que vocês fizerem que isso vai estar estabelecido. É na prática, é no dia a dia. Toda vez que você for trabalhar na plantinha, for botar água, for fazer uma poda, for fazer o movimento de trocar a terra, todo esse momento, todos esses momentos, você vai fazer essa prática. Você vai pegar a plantinha, você vai se concentrar nela, você vai interagir com ela, dando os cuidados que ela precisa e observando, percebendo aquele aspecto que você havia identificado nesta plantinha. Quando você faz disso um hábito, isso se torna um padrão para você. Então, chega um momento em que o sistema nervoso, quando você olha para a plantinha, essa informação ela já está integrada em você, se torna automático essa interpretação. Então, vai chegar um momento que você vai olhar a plantinha e automaticamente você vai ser levado àquela forma de sentir. Você vai sentir algo em relação àquela plantinha, você vai sentir. Por quê? Porque você fez uma conexão com este ser vivo aqui. A plantinha é um ser vivo. Então, o seu sistema nervoso, após ele criar esse padrão, ele começa a manifestar esse padrão de forma automática. E o que acontece? Uma plantinha a gente coloca no interior da casa da gente ou no exterior. O ambiente não importa, importa é nós entrarmos naquele ambiente com a presença dessa plantinha.
O sistema nervoso capta a informação daquela plantinha no ambiente e ele já muda o estado dele, pela informação que vocês criaram para o sistema nervoso. Mesmo que vocês não olhem para a planta, o simples fato de estarem no mesmo ambiente e o sistema nervoso percebendo todo o ambiente capta aquela informação e o estado emocional de vocês muda. Isto é o que nós chamamos de criar a nossa realidade. Como nós criamos a realidade? Através das nossas escolhas. Estas escolhas muitas vezes são inconscientes. Quando nós começamos a fazer escolhas conscientes, os resultados que nós temos são resultados mais positivos, mais assertivos. Porém, muitas vezes a gente vive neste modo aqui, realizando escolhas inconscientes. Criar a nossa realidade é fazer um movimento onde você cria uma situação e você estabelece no seu ambiente aquela situação. No seu ambiente de residência. Eu digo assim, o nosso corpo é o templo para o nosso espírito, nossa alma, né, nosso ser. A nossa casa é o templo para o nosso corpo. Então, a nossa casa, ela tem que trazer para nós informações, seja inconscientes, que a gente não se dá conta que aquilo está sendo trabalhado em nós, de coisas boas, de coisas que nos fazem sentir bem. Então, quando eu entro na minha casa, eu encontro as minhas plantas, onde eu tenho uma interação com elas, e aquela plantinha, quando eu olho, meu sistema nervoso me traz um movimento bom para dentro de mim, é quando eu estou naquele ambiente me sentindo bem. Então, todo o que nós apresentamos para vocês é justamente para uma condição e uma capacidade que vocês têm de criar a realidade de vocês através de escolhas conscientes que vão trazer um resultado positivo. Quantas pessoas moram sozinhas ou moram, né, com alguém, mas chegam em casa, a casa, né, parece assim que a casa não é aquele conforto de bem-estar, pode ser conforto físico, mas de bem-estar não tem. Quantas casas são decoradas, mas a pessoa não tem conexão com aquele ambiente, ela não gosta de estar ali. Por quê? Porque o sistema nervoso faz uma leitura que talvez ela criou condições de ligação com tudo aquilo que não deixa ela ter uma sensação boa. E neste momento aqui com as plantas, a gente vai direcionando todo esse processo de ligação, de interpretação que o sistema nervoso vai dar e interagir e responder, porque tudo que o sistema nervoso capta, ele interage e ele produz uma resposta para aquilo, seja de forma consciente ou inconsciente. Então, este movimento aqui, nós fazemos escolhemos conscientemente criar a nossa realidade. Quando a gente diz que a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, é justamente isso. Fazendo nossas escolhas de forma consciente e criando uma realidade que me dê um resultado mais positivo para mim. Isto tudo aqui, vocês só vão realmente compreender, porque entender, vocês entenderam. Agora, compreender, vocês só vão compreender quando vocês aplicarem. E aí, quando vocês aplicarem, vocês vão vivenciar e aí vocês vão compreender. Tá certo? Isso que foi explicado para vocês é de uma forma mais simples, tá? Foi procurado assim dar de uma forma resumida, mas para que vocês saibam o movimento que vocês estão fazendo. Se vocês querem resultados das atitudes, vocês têm que ter consciência do porquê das atitudes. Vocês têm que ter consciência dos movimentos, por que os movimentos estão ali presentes. Porque aí vocês dão condições para o sistema nervoso direcionar tudo isso, para que ele não direcione de uma forma equivocada, de uma forma meio torta. Porque às vezes o sistema nervoso está sempre procurando resolver problemas, está sempre procurando resolver situações.
E muitas vezes, se nós não direcionamos de forma consciente, ele pode fazer meio equivocado o resultado final. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ali que a gente vai respondendo para vocês. O importante é não ficar com dúvidas para fazer esta prática. Se você se identificou com este movimento, faça, tá? Se você neste momento não se identificou, apenas amadureça a ideia. E mesmo assim, se não se identificou ainda, não tem problema, tá tudo certo. Você pode interagir com a natureza de outras formas, criar vínculos de outras formas. Esta forma foi uma forma que eu, nos anos que eu cuido das minhas plantas, que eu fui desenvolvendo, que eu fui vivenciando com elas. E eu fui sentindo na minha casa essa presença, que eu digo que é uma presença. Quando eu chego em casa, minhas plantas estão ali, elas têm um sentido para mim, que aquilo me traz tranquilidade, aquilo me traz um equilíbrio, aquilo me traz alegria, aquilo me traz uma conexão que o meu sistema nervoso se equilibra com ela. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, vamos responder com a maior satisfação. O meu beijo, o meu abraço e até o próximo vídeo.